Agora sim. O que aconteceu? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelos seus recursos, por aquilo que o Senhor traz para as nossas vidas. Que nós podemos também, Pai, ser generosos na sua casa, segundo a sua perfeita vontade. Eu oro, Pai, por uma manhã de aprendizado prático, de conhecimento prático na nossa vida. Te peço sabedoria, Senhor, para poder ser um canal de luz e bênçãos na vida dos seus filhos, meus irmãos, que estão aqui nessa manhã. Eu me submeto à unção do seu Espírito para ser guiado a falar aquilo que está no seu coração, para alcançar os seus filhos, Pai. Por isso te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Pode sentar. Obrigado, gente. Eu viajei tanto que eu descobri agora que era ceia. Agora que eu digo, agora aqui em cima. Ali eu não tinha visto ainda. Eu parei para orar e vi aqui os elementos. Falei, gente, hoje é o primeiro domingo. Ah, não, é o segundo. É porque eu pulei carnaval, né? Eu pulei o carnaval. Eu pulei o carnaval. Que bobagem, que bobagem. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5. Versículo 17. Deus é bom. Todo mundo achou? Só que eu quero ler do 15. Vai dizer assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Amém, gente? De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Outra versão vai dizer, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E a gente acostumou com 2 Coríntios 5,17, né? E muitas vezes sem entender a profundidade desse texto, do contexto do que Paulo está dizendo aqui sobre o que é ser nova criação. Por isso que eu li alguns versículos antes. No 14 ele vai dizer, o amor de Cristo nos constrange, pois estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. O que significa o amor de Cristo nos constrange? O amor de Cristo faz com que a gente entenda que existe algo além da nossa própria vida. A gente pensa que pecado, o pastor Daniel ministrou muito bem na quinta-feira, se você não assistiu o culto, se você não estava aqui, recomendo que você assista o culto que está gravado, né? Já está editado, se eu não me engano. Tá, Gustavo? Está editado já, né? Está lá no grupo da igreja. Se você não está no grupo da igreja, gente, entre, não sei como, peça alguém aí da liderança que tem o acesso de colocar lá. Ele falou muito sobre a questão da religião, né? A diferença da religião para a nossa vida cristã de verdade. E na religião a gente entende que eu tenho que me abster de algumas coisas, né? C.S. Lewis ele vai dizer no livro dele, O Peso da Glória,
que talvez a característica mais marcante para os nossos tempos do cristianismo é a abnegação, ou seja, você deixar de fazer coisas. E na verdade esse é o jeito que a gente entende cristianismo, de uma certa forma. Se você parar para pensar, a gente é acostumado a entender cristianismo como proibições e coisas que eu não devo fazer ou eu não posso fazer, de modo que a gente fica até com o nosso radar ligado para ver se tem alguém errando nessa história, né? Igrejas com uma dificuldade na revelação do amor de Cristo, elas têm uma tendência a serem muito julgadoras, não é verdade? De ficar olhando, deixa eu ver, o irmãozinho, ele, eu te vi em tal lugar, eu te vi fazendo tal coisa, eu te vi usando tal roupa, eu te vi fazendo... Entenda, é claro que a caminhada de santificação é uma caminhada necessária para todos nós, mas a santificação, ela é um meio para um fim. E o fim é o amor. O fim é esse amor que nos constrange. Amém? O fim não é a santificação. Quem achava que o fim era a santificação eram os fariseus. A santificação é o meio para o fim. E a santificação é o processo, na verdade, de você amar ainda mais e você crescer em amor. Porque nós amamos, nós nos santificamos. Jesus vai dizer, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Ele vai dizer também, em favor deles eu me santifico. A gente se santifica, a gente se nega uma coisa ou outra, sim, mas por amor às pessoas. E não por achar que isso em si vai me fazer uma pessoa melhor ou um cristão melhor. O que me faz um cristão melhor é o amor. Esse amor de Cristo que me constrangeu. Cristo me amou de tal maneira que Ele deu a sua vida por mim. Amém? E aí isso precisa mudar algo em mim. O verso 15, eu creio que é a chave disso que eu estou querendo dizer hoje. Ele morreu por todos. Para aqueles que vivem. Você vive? Você está vivo? Ele morreu por você? Você entende isso? Pronto. Para aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos. E é aí onde a gente coloca a diferença entre você realmente se tornar um discípulo de Cristo e principalmente, nesse contexto do que Paulo está dizendo, se tornar uma nova criatura ou uma nova criação. Você pode ser uma nova criação, como de fato é quando você recebe Cristo como seu Salvador, mas nunca manifestar isso se você não entender que a sua vida não te pertence mais. Na verdade, a sua vida te pertence, ela é sua, você decide o que você faz por ela, mas a sua decisão, uma vez que você entendeu o amor de Cristo, é de entender que você não vive mais para você mesmo, que o egoísmo não é uma opção do cristão. Antes nós vivíamos como egoístas. Antes nós aprendemos a ser egoístas em tudo. Nós aprendemos e nós temos várias frases de efeito, nós temos vários pensamentos, filosofias que nos levam para o egoísmo. Se eu não pensar em mim, quem é que vai pensar? Eu tenho que olhar ao meu lado. Quantas vezes você já ouviu ou já falou às vezes alguma coisa nesse sentido? Eu também tenho que olhar o meu, porque se eu não olhar o meu, quem é que vai olhar? Sabe quem é que vai olhar o seu? Jesus Cristo que morreu por você sem olhar o próprio lado. Mas a gente é imerso nesse mar de eu tenho que olhar o meu, eu tenho que olhar o meu. E por que eu tenho que olhar o meu? Por que eu tenho medo de ninguém olhar o meu? Eu tenho que olhar o meu lado, porque eu não sei como é que vai ser. Eu tinha um cachorrinho. Ele era coach, Ele era coach. Dudu. A gente morava numa casa aqui no Bituruna, foi quando a gente mudou para cá. E aí um dia, saindo de casa, a gente abriu o portão no controle, aí entra um ser de 15 centímetros de altura, é um shih tzu. Entrou tranquilamente lá, todo estrupiado, todo sujo, todo muito magro, doente. Tinha uma moça que está morando no Rio de Janeiro hoje, que é veterinária, disse que ela estava conosco aqui, a gente ligou para ela.
Bruna, tu acabou de ter filho, né? Filha da Cláudia. A Cláudia disse que assiste os cultos de manhã. Vamos ver se ela assiste mesmo. Outro dia eu falei dela, mandou mensagem imediatamente. Eu estava vendo, viu? Se estiver vendo, um abraço. Se não tiver, um abraço também. E ligamos para a Bruna, aí ela veio aí e a gente teve que lidar com um problema. Porque, como é que faz com o bichinho? Aí fizemos a tosa nele, demos um banho. Teve que tirar o pelo todo. Então, um shih tzu magrelo, sem pelo, ele parecia um calango. Fraco, estava com leishmaniose. Provavelmente ele foi abandonado. Foi largado na rua e sobreviveu até chegar até a gente. E muito doente, a gente conseguiu cuidar dele ainda por 1 ano e meio, mais ou menos. Até que ele não aguentou, né? Veio falecer depois de 1 ano e meio. Nesse tempo ele deu palestras motivacionais sobre como sobreviver na rua, falou para outros cachorros, influenciou muitos cachorros. E aí, foi na época da pandemia, um pouco antes da pandemia, né? Que a gente resgatou ele. E aí, não sei se você já viu o Shih Tzu, né? O Shih Tzu, ele é um cachorrinho bem de madame, assim. E ele é bem folgadinho, ele é bem... vai para todo mundo, né? Ele não tem muita coisa, não. Acho que cada um tem uma personalidade, né? Mas esses cachorrinhos, assim, meio bibelozinhos, assim, eles são muito dóceis, né? Muitas vezes. Porque eles não conhecem a vida de cachorro, né? Quando a gente fala que alguém tem uma vida de cachorro, a gente fala da vida do cachorro de rua. O cachorro de casa não tem uma vida ruim. Só que esse Shih Tzu, em particular, ele teve uma vida de cachorro na rua. Talvez tendo tido antes uma vida boa. O que eu estou falando dele? Porque, por mais que a gente aprendeu a amar ele, por mais que a gente gastava recursos com ele, esse cachorro me custou umas 2 motos. Ainda bem que eu não ando de moto. Mas ele foi caro para veterinário, aí ele teve pedra na bexiga, enfim, terrível, na uretra. E aí levam no hospital, faz cirurgia. Uma vez ele lambeu um sapo, eu não sei por que ele fez isso. Um sapo, ele atacou o sapo, aí o sapo é tóxico para ele, o bicho começa a espumar, corre com ele para o hospital, 2 da manhã. Isso porque eu abri um portão. Enfim, ainda depois de muito tempo, a gente dando muito amor para ele, muito carinho, cuidando muito dele, ele não tinha plena confiança na gente, não. Se a gente chegava e ia pegar ele, ele dava um passo para trás. Você já viu que vira-lata é assim? Ele é desconfiado. Você vai... Ele até pega algo de você, ele até fica perto de você, mas se você se vira para ele toma um susto, ele dá uma recuada. Por quê? Porque ele sofreu. E ele sofreu na rua. Ele não foi criado para sofrer. O sofrimento fez ele ficar de um jeito antinatural para ele. Mas porque ele sofreu, mesmo com a gente, ele ficava assim. E Dudu, como um grande coach, né, me ensinou que isso acontece com a gente. A gente, por causa do pecado, nós fomos lançados em um mundo cruel. O mundo é cruel. O mundo é cruel não é só com cachorro que está na rua.
O mundo é cruel com qualquer um que esteja sozinho. O mundo é cruel com qualquer um que pareça abandonado. E antes de Cristo, todos nós estávamos nessa situação. Na verdade, fora de Cristo, todo mundo está nessa situação. Fora da igreja, todo mundo está nessa situação. E aqui eu estou falando de igreja como, não como prédio, mas como comunidade. Sozinho, a gente está numa situação de abandono, a gente está numa situação de realmente ficar prestes a ser atacado por qualquer um que seja. Não é verdade? E por causa disso, mesmo quando a gente se reúne igual um monte de pessoas que foram maltratadas. E por causa disso, em relação a Deus, nós muitas vezes reagimos como um vira-lata abandonado, desconfiado de tudo, desconfiado de todo mundo. Para pensar, não é assim que a gente chega na igreja pela primeira vez? É ou não é? Tem gente que tem 50 anos de igreja aqui, não sabe, não lembra, mas tenta lembrar. Talvez na primeira vez que você foi na igreja, mas a primeira vez que você veio nessa igreja, ou qualquer lugar novo, você chega, e você não chega, dificilmente a gente chega com o coração escancarado. Normalmente a gente chega vendo o que está rolando, testando a água. Quem que são vocês? O que vocês querem comigo? Ah, eu já sabia. Querem que eu participe, querem pegar meu nome. Ah, eu sou visitante, quer levar eu lá em cima. Não é? A gente fica assim com todas as atitudes das pessoas que a gente não conhece. Todas as atitudes. Se alguém chegar para você, eu já fiz isso algumas vezes, eu tenho que voltar a andar com dinheiro físico. Mas às vezes, e agora é difícil pedir um pix da pessoa, não dá, né? Mas eu já dei oferta para pessoas, dentro da igreja, fora da igreja, a pessoa pega aquela nota e fica olhando para sua cara assim, o que esse cara quer comigo? Ele me deu um dinheiro, o que ele quer comigo? Você entende? Eu dou uma nota de 100 reais na mão da pessoa, às vezes ela fala, não, obrigado, ela fica assim, que isso? O que você quer? Porque ninguém é assim. Porque ninguém é bom. Na cabeça nossa, de vira-lata abandonado, ninguém pode ser bom com a gente. E aí a gente cria algo que é terrível, irmãos. Que é um distanciamento de Deus sem a gente perceber. Porque a gente fala assim, eu confio, mas eu confio só em Deus. E eu estou para te dizer hoje que isso não é verdade. Porque a igreja, ela é um projeto de Deus. A igreja é um estabelecimento de Deus. De forma que se você confiasse de verdade 100% em Deus, você também confiaria na igreja. Amém? E aí eu tenho certeza que agora, talvez muitos de vocês estão pensando assim, não, mas não é bem assim, porque o homem que confia no homem, porque a igreja também faz muita coisa. É a nossa cabeça de cachorro acostumado a ser maltratado. E o cachorro tem razão, porque ele foi maltratado. E que existem homens maus. Existem pessoas más, existem pessoas más dentro de igreja, e existem pessoas más comandando igrejas. Não é? Pronto. Agora, por que a gente fica tanto assim? Porque a gente tem uma preocupação muito grande com o que vai acontecer com a gente. Com o que vão fazer com a gente. Não é?
Mas e se eu me abrir, se eu me envolver, se eu entrar, se eu acreditar, o que vão fazer comigo, o que vai acontecer comigo, vão me decepcionar de novo, vão me decepcionar igual decepcionaram tal pessoa, vão fazer igual fizeram com tal pessoa. E eu entendo todos esses medos, irmãos. Mas eu quero te dizer uma coisa também. Embora essas coisas existam, existe também o poder curador de Deus através das pessoas. Existe também as pessoas que são genuinamente levantadas pelo Senhor para poder trazer cura para a sua vida. Amém. Se essas pessoas não existissem, e se essa possibilidade não existisse, a gente jamais, em situação nenhuma, poderia fazer nenhum tipo de associação com nenhuma pessoa. A questão é que quando a gente não consegue compreender essa nova criação que nós somos, nós como igreja, como corpo, quando a gente não consegue entender e discernir tudo isso, a gente deixa de aproveitar as coisas boas que Deus tem para nos entregar através das pessoas que Ele levanta. Amém? Até porque, vai lá em 1 João capítulo 4. Depois a gente vai voltar no texto de 1 Coríntios. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 20. Vai dizer: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém? Por que João está dizendo isso? E qual que é a importância disso nesse contexto que eu estou falando? Porque o jeito que a gente se relaciona com Deus é exatamente o jeito que a gente se relaciona com o nosso irmão. Exatamente da mesma maneira que eu me movo em relação a Deus, é a maneira que eu me movo em relação ao meu irmão. Se eu não posso dizer que amo a Deus e odiar meu irmão, como que eu posso dizer que eu confio em Deus e não confio no meu irmão? Sabe, confiança é talvez uma das principais características e moedas que existe dentro de uma comunidade cristã. E aqueles que conseguem confiar são os que mais conseguem receber o que Deus tem para poder entregar para eles. Que bom que você está feliz. Amém. Pastor, mas é muito difícil confiar. Eu não estou dizendo que é fácil, mas eu estou te apontando um caminho. Eu sei que é difícil confiar. E eu quero te dizer mais uma coisa. Dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade, você vai ser decepcionado. Aleluia. Não é questão de se, é questão de quando. Aí, pastor, está vendo? É por isso que eu não confio. Só que, se você não confia também, você perde todos os benefícios de todas as pessoas que você poderia ter confiado e que poderia ter sido uma bênção e luz na sua vida. Sabe, não é porque existem pessoas que traem que as pessoas deixam de casar. Não é porque existem pessoas que roubam que você para de andar com dinheiro. Não é verdade? E você também não pode reagir de uma maneira diabólica a esse mundo cruel. Ou seja, tem gente que pensa dessa forma, né? Já que existem pessoas que traem, então eu já vou trair antes de ser traído, que qualquer coisa é chifre trocado. Sabe que
às vezes a gente está dentro da igreja com uma disposição parecida. Olha, eu não vou confiar não porque... E aí a gente consegue arrumar texto bíblico. Né? Pobre do homem que confia no homem, né? Tolo, como é que é? Maldito, pior ainda. Gente sendo da antiga aliança. Isso é Thomas Hobbes também, né? O homem é o lobo do homem. Irmão, isso não é um pensamento de dentro da igreja. Isso não é um pensamento que a gente deve ter quando a gente se reúne como cristãos. Isso não é um pensamento que a gente deve ter quando a gente se reúne para tomar a ceia. Aleluia. Paulo, quando vai dizer aos Coríntios, no capítulo 11, que ele vai dizer que eles não aprenderam a discernir o corpo, é porque eles estavam juntos, mas não estavam juntos. Eles estavam juntos, mas não estavam em unidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Como que você anda em unidade com alguém que você não confia? Você consegue andar em unidade com alguém que você não confia? Não existe unidade sem confiança. A unidade só existe com confiança. Amém? O casamento, ele só existe com confiança. E a gente é ensinado a confiar em poucas pessoas. E é claro, irmãos, confiança é algo que se conquista e ela é feita em níveis. Não estou dizendo para você sair abrindo seu coração, jogando qualquer tipo de lixo para dentro dele, não. Eu estou dizendo para você, eu estou te apontando um caminho. Você não pode ter um caminho, e de novo Dani falou sobre o mineiro, né? O mineiro é desconfiado. E eu já ouvi, e eu acho que eu já até falei isso na minha vida em algum momento, sobre o mineiro ser desconfiado, e eu sou mineiro, né? Como se fosse um traço de sabedoria. Não, mineiro é desconfiado. Você não vai fazer mineiro de bobo, não. Mineiro não é assim, não. Irmãos, você sabe que isso pode ser até um traço de preservação. Mas o fato do mineiro ser desconfiado faz com que, em muitas áreas, o mineiro deixe de se desenvolver. Tanto em relação a negócios, quanto em relação à prosperidade. E também em relação a conhecer novas oportunidades, pessoas novas. Eu lembro que um amigo meu falava que amigo de verdade se só faz até os 12 anos. Eu tenho amigos desde os 12 anos. Ou seja, tem gente que eu já tenho amizade há 10 anos. Tem amigos desde os 12 anos. Mas sabe, eu fiz bons amigos aqui em Montes Claros. E eu estou morando aqui há 9. Sabe, o Evangelho me trouxe pessoas maravilhosas. Que se eu tivesse ficado preso nessa ideia de eu só posso confiar na minha família, eu só posso confiar... Sabe, irmãos, eu já fui traído dentro da família. Eu já fui decepcionado dentro da família. Eu tenho certeza que vocês também. Porque o mundo sem Cristo é isso. O mundo sem Cristo é horrível. Mas a gente não pode olhar para Cristo como a gente olha para o mundo. E a gente não pode olhar para o corpo de Cristo como a gente olha para o mundo. Pastor, mas as pessoas vão me decepcionar. Eu sei, eu também fui já várias vezes, há não muito tempo, decepcionado dentro do corpo. Agora, cada decepção dentro do corpo, irmãos, ainda que ela exista, ela vale muito mais a minha confiança e a permanência da minha confiança do que se eu tivesse ficado fechado no meu mundo, sem conseguir confiar em ninguém. Quando a gente fica sozinho, e o diabo ele trabalha de uma forma muito astuta na desconfiança. Porque quando ele semeia desconfiança no nosso coração, ele nos isola.
Quando eu fico desconfiado demais, eu não deixo ninguém chegar perto. E ovelha solta é isca para predador. Você sozinho não tem força para aguentar nada. Eu sozinho, eu não aguento absolutamente nada. Eu aguentei um caminhão de pancada, porque eu estava inserido no corpo. Eu aguento pressões porque eu estou inserido no corpo. Eu passo por provações em pé porque eu estou inserido no corpo. Às vezes, provações que vêm dentro do próprio corpo, mas não importa. Ainda assim, porque eu estou em Cristo, porque eu estou inserido em uma igreja que eu posso confiar, eu suporto as provações que vêm contra mim. O que nós precisamos identificar é se nós estamos em uma igreja saudável, com uma palavra saudável, com uma direção transparente. É isso que a gente precisa saber. A gente faz o discipulado por causa disso, irmãos. Para as pessoas, antes de se associarem na igreja, saberem como que a gente pensa. E se elas não gostarem, não quiserem, a gente permanece amigo, seguindo caminhos diferentes. Mas sabe, se você está aqui, esteja aqui pelo seu próprio bem, confiando plenamente. Porque se você tem uma mania de desconfiança, você nem consegue absorver a palavra por completo que é ministrada. Não é verdade? Ah, ele está falando de amor. Ah, essa aí eu gosto. Ah, não, ele está falando de submissão. Ah, sabia. Ele está querendo que a gente... né? Ah, ele está falando de dinheiro. Ah, está querendo que dá dinheiro para ele. Ah, todas as coisas mais difíceis e que são bíblicas, a gente fecha o coração e demora para crescer nelas. Não por desconfiança em Deus, mas no fim das contas acaba sendo. Por quê? No fim das contas, a gente acaba desconfiando até da palavra. A palavra diz isso, mas será que é bem assim? Alô, vocês estão aqui? Não é assim que a gente se comporta muitas vezes, gente. Ele mostrou na Bíblia, ele leu, ele explicou. Ah, mas será que é bem assim? Tá bom, faz o remo então para você aprender a Bíblia. Ah, mas vai aprender com você, será que vocês vão ensinar do jeito certo? Mas você tem que aprender de algum lugar. Ah, mas eu não sei que lugar que eu vou aprender. Mas você tem que aprender. Não, vou ler sozinho. Aí pega, abre em Gênesis, não entende nada, desiste em Levítico. A gente quer te ensinar, não, mas eu não sei quais são as suas intenções. É só Deus que sonda os corações, esse é o problema. Eu não tenho como saber o que está no seu coração, você não tem como saber o que está no meu. Jesus nos ensinou a olhar os frutos. É possível olhar os frutos, mas quando a gente é ultra desconfiado, nem os frutos a gente consegue olhar. Eu fico tão desconfiado que eu não consigo nem colher, nem perguntar, nem saber como é que funciona. Aí eu vejo, aí cada testemunho, é teoria da conspiração, né? Cada testemunho, essa pessoa aí não é possível, não, ela recebeu. A gente não pensa assim? Vê o povo na televisão? Eu penso. Esse cara foi contratado para estar aí, esse cara não. E em alguns lugares pode ser que aconteça. Mas sabe, irmãos, você está numa igreja saudável. Amém? Você pode confiar. E eu sei que a frase, você pode confiar em mim, também poderia ser dito por um traidor. Mas deixa eu te falar algo. Hoje a gente toma a ceia, que é o memorial do sacrifício de Jesus. Em 1 Coríntios 11, Paulo fala assim, na noite em que ele foi traído. Você acha que Jesus foi traído por quê?
Certamente porque Jesus não era um cara desconfiado. Amém? Porque Judas já tinha dado até uns sinais, né? Aquele negócio dele ficar reclamando do perfume derramado. Judas já tinha dado as caras. Eu não sei, Jesus, ele não veio para ficar peneirando esse tipo de coisa. Mas Jesus realmente foi traído. A gente não gosta de pensar da gente ser traído, porque a gente não gosta de ser feito de bobo, não é? A gente se sente muito humilhado se a gente é feito de bobo. Jesus foi feito de bobo por Judas. Mas Jesus, ele teve coragem de se humilhar ainda mais, até a morte, e morte de cruz. De modo que talvez o nosso medo de ser traído, ele venha da soberba. Ele venha do medo de ser humilhado, quando na verdade a humilhação é algo que biblicamente eu devo buscar. Humilhar a si mesmo. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo certo ele os exaltará. Humilhação é ruim para a nossa carne. Mas a humilhação nos ajuda a sermos identificados com Cristo. No caráter. Não é ruim em si sermos humilhados, mas o sistema do mundo coloca a humilhação como uma coisa pior do que qualquer coisa. Então, para não ser humilhado, para não ser traído, para não me sentir bobo, passado para trás, eu prefiro abrir mão de qualquer coisa boa que tenha em confiar nas pessoas. Muita gente age dessa forma. E infelizmente, tem uma dificuldade muito grande de crescer no Senhor. Tem uma dificuldade muito grande de receber qualquer coisa do Senhor. E vive uma religião que é abstrata. Ah, eu acredito em Deus, Ele está lá olhando por mim, e está apanhando aqui embaixo, e está sofrendo, e não está conseguindo ver nada, e tem uma vitória aqui, uma derrota ali, está aquele sofrimento, não, mas Senhor é meu pastor e nada me faltará. E aqui embaixo, o sistema do mundo te enchendo, e você vive uma religião ilusória, como se Deus fosse simplesmente alguém para recorrer, um psicólogo que não te responde, em que você vai orar e clamar a Ele de dia e de noite. Sabe, irmãos, às vezes a resposta, às vezes não, a maioria das vezes, a resposta de Deus para você vem através de alguém que você vai precisar aprender a confiar. Amém. E dependendo do nível de mineiro que a gente for, a gente não consegue se abrir. Ou a gente se abre com muita dificuldade. Volta lá em 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram coisas novas. Quando a gente pensa em coisas antigas, a gente pensa em coisas. A gente não pensa na nossa programação de ego, de pensamento e de emoções. A gente não pensa nisso. Mas, irmão, se você era uma pessoa desconfiada, isso era uma coisa antiga. E essa é uma das coisas que precisa passar. Porque o versículo 18 vai dizer, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo,
e nos deu o ministério da reconciliação, o trabalho da reconciliação. Quando você se torna uma nova criação, você ganha também um novo propósito. E qual é o novo propósito? Reconciliar o mundo com Deus. Ou seja, você precisa pregar a palavra, e as pessoas precisam acreditar naquilo que você prega, naquilo que você vive, para que você possa reconciliar aquela pessoa com Deus. Como que isso funciona em uma sociedade cheia de gente desconfiada? Em que você não sabe se eu estou pregando para você, para te reconciliar com Deus, ou para obter vantagem de você. Entende? Versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos o quê? A mensagem da misericórdia. Deus confiou na gente. Agora eu preciso escolher se Deus foi tolo ou sábio ao confiar em pessoas tão indignas de confiança. O que você acha, gente? Você entende como a gente consegue se colocar quando a gente não muda a nossa mente num lugar de superioridade em relação ao caráter de Deus? Deus confiou na gente e Deus confiou em todo mundo. Amém? Deus confiou a mensagem para você e para mim. Pastor, mas muita gente não faz, mas muita gente faz. E é por isso que Ele confia. Amém? Muita gente não faz, Ele confia. Tudo bem, vai ter o dia do juízo. Mas muita gente faz. O mundo nos diz para ficarmos recuados na desconfiança. Mas o que o Senhor nos ensina é que Ele nos confia. Jesus morreu naquela cruz na confiança. Ele morreu sozinho. Completamente sozinho. Ninguém tinha aceitado Jesus ainda, inclusive quem estava com ele foi embora. Já parou para pensar? Pensa em você na sua cabeça indo para a cruz. Jesus tinha se esvaziado da glória de Deus. Ele tinha apenas profecias sobre a si mesmo. Ele não era onisciente naquele momento. Amém? Será que não passou pela cabeça dele um pensamento de, e se eu morrer e ninguém falar mais de mim? Sumir com a mensagem? Todo tipo de tentação, gente, deve ter passado pela cabeça de Jesus. A palavra fala que ele foi tentado de todas as formas à nossa semelhança. Será que eu vou ressuscitar mesmo? Ao terceiro dia? Ele foi, ele obedeceu e foi, ele confiou no Senhor. Inclusive, tem um salmo dizendo, confiou no Senhor. Os soldados falavam, confiou no Senhor, confiou no Senhor. Jesus não tinha confiado somente no Senhor, ele tinha confiado nas pessoas também. Confiou no Senhor, sabe, irmãos? Se você confiar no Senhor e confiar nas pessoas, ainda que todos te traiam, o Senhor vai te exaltar. Porque você faz a sua confiança nas pessoas, porque você confia no Senhor. O que você não pode pensar é que existe uma possibilidade de confiar no Senhor sem confiar em ninguém. Isso é tão mentira quanto dizer que você ama o Senhor e não ama ninguém. Eu confio no Senhor, mas não confio em ninguém. Eu confio no Senhor, mas só confio em duas pessoas. Não funciona dessa forma. Amém? Na prática não funciona dessa forma. Não pode funcionar dessa forma. Aleluia. Hebreus capítulo 10. Versículo 15. Hebreus 10, 15 diz assim:
O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Verso 19 vai dizer: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. O que é essa confiança para entrar no Santo dos Santos? A plena confiança para entrar no Santo dos Santos. O Santo dos Santos, ele está escrevendo para os hebreus, né? É o lugar onde ficava a Arca da Aliança, que era o lugar da presença de Deus. E só o sumo sacerdote que entrava, e só entrava depois do sacrifício que tinha sido feito, né, do cordeiro, e levava o sangue para o ritual lá no Santo dos Santos. E ele, uma vez aceito, os pecados estavam perdoados. O que o autor dos Hebreus está dizendo? O sacerdote, existia uma ideia de que se o sacrifício fosse imperfeito, ao entrar no Santo dos Santos, ele morreria. Ele seria fulminado pela glória de Deus, porque o sacrifício não havia sido aceito, ele estava ainda em pecado, e ele não poderia estar na presença de Deus em pecado. Aqui, ele está dizendo: o sacrifício de Jesus foi perfeito. E porque ele foi perfeito, eu tenho plena confiança em entrar no Santo dos Santos. Isso não é um lugar físico. O que ele está dizendo é que agora a gente tem que ter plena confiança em estar conscientes da presença de Deus. Plena confiança em chegar ao Senhor. A gente não chega ao Senhor fisicamente, a gente chega ao Senhor na nossa mente. Porque Ele, na verdade, espiritualmente já habita em nós, amém? Você não entra em um lugar, mas você conscientemente muda a sua mente e se coloca num lugar de confiança no Senhor. A confiança em Deus, plena, em Deus e tudo aquilo que Deus faz. O estabelecimento dos dons ministeriais foi feito por Deus por meio do Espírito Santo. Os dons dentro da igreja são dados por meio do Espírito Santo. Amém, gente? Tudo isso provém de Deus. Eu preciso ter uma consciência limpa e tranquila para participar de tudo aquilo que Deus me entrega. Quando eu entro mentalmente, né, nesse lugar de adoração. Ou seja, você está aqui, você está no culto, está rolando a ministração de música, você tem tranquilidade para se jogar, para participar de tudo isso. Aqui, durante a ministração, a confiar naquilo que está sendo ministrado. É claro, você precisa aprender a palavra, para que você possa filtrar pela palavra tudo aquilo que é dito. Amém? Mas confiando na palavra. Versículo 20, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Isso fala sobre unidade, isso fala sobre ser igreja. O 25 deixa bem claro isso. E não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais
quando vocês veem que se aproxima o dia. Aproximar-se de Deus é aproximar-se da igreja. Amém? Ah não, eu vou me aproximar de Deus e não vou me aproximar da igreja. Biblicamente isso não existe. Não funciona dessa forma. A distância que você guarda da igreja é a distância que você guarda de Deus. Eu sei que isso é uma pílula difícil de engolir, quadrada. Mas essa é a verdade, irmãos. E eu não estou dizendo que a igreja é Deus. Deus é Deus. Amém? Nós não somos Deus. O que eu estou dizendo é que o plano de Deus de reconciliação do mundo foi confiado à igreja. Reunir-se como igreja, tomar ceia juntos, participar das coisas do Senhor, está ligado a receber aquilo que Deus tem para você. Lembra que Ele te deu um novo ministério? Você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Amém, gente? Você tem um novo trabalho. Olha João 17. João 17, 20. Jesus estava orando pelos discípulos dele, ele tinha, eu citei aqui, né, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Jesus orando pela gente, amém? Rogando pela gente. Olha o versículo 21, ele vai dizer: para que todos sejam um, Pai. A oração de Jesus por mim e por você é que nós sejamos um. Como que você vira um sem confiar um no outro? Gente, isso me rasga por dentro. Teu Deus onipotente, por meio do Filho dele, quando ele vai orar por mim e por você, ele não ora. A gente tinha um programa na rádio, né, que o pessoal pedia oração. Ah, qual área? Área financeira, área familiar, área vida sentimental, dava o que mais dava, né? Tinha também todas as áreas, eu acho. Ora por mim, eu não sei o que. Só ora e a gente acha que isso vai trazer algo de místico. Mas quando Jesus orou por nós, quando Jesus, presta atenção em cada palavra que eu vou dizer, gente. Quando Jesus orou a Deus por você, ele clamou por unidade. Só que isso não está na mão dele, está na nossa. Por isso que ele orou, senão ele só fazia. E por isso que essa oração dele está registrada. Dessa maneira. Olha, isso aqui eu não posso fazer por vocês. Mas eu vou pedir a Deus especialmente. Eu oro por eles, eu rogo por eles, para que eles sejam um. Assim como nós somos um. Assim como, do mesmo jeito que Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo que agora habita em nós, são um, nós precisamos ser um, com eles e entre nós. Aí você percebe o tanto que é ardilosa a desconfiança. Porque ela entra para rachar a unidade. Se eu não confio em você, eu não vou ser um com você nunca. E para piorar, olha só o 21. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Ou seja, do mesmo jeito. Que eles também estejam em nós, olha só, para que eles sejam um, não é isso? Todos sejam um. E uma vez que nós somos um, aí nós estamos nele. A igreja está nele. Eu não confio na igreja, então talvez você não esteja.
Porque se você não é um com a igreja, como que você pode ser um com quem você não é um? Entendeu? E aí, para que o mundo creia que tu me enviaste. O negócio todo da pregação do evangelho e da reconciliação, do ministério da reconciliação, está ligado à unidade. Porque dizer Jesus te ama, qualquer um pode dizer. Mas como que eu sei que Jesus te ama? Como que eu sei que Jesus me ama se eu não sei se você me ama? E se eu não vejo o seu amor com as outras pessoas? E se eu não vejo as outras pessoas te amando também? Agora, se você vai dizer para as pessoas, Jesus te ama, e as pessoas conseguem enxergar esse amor acontecendo na sua vida, aí elas vão crer no amor de Deus. Não existe crer no amor sem crer na unidade. Não existe amor sem confiança. Não dá para separar os dois conceitos. São duas palavras separadas, mas os conceitos andam juntos. É como não existe fé sem fidelidade. Não existe amor sem confiança. Se você diz que ama a Deus, você confia em Deus. Se você diz que ama o seu irmão, você também confia nele. Ah não, aí não. Então você não vai conseguir amar. Porque o amor, ele pressupõe você jogar suas armas no chão. Você não ama alguém de armadura, escudo e espada. Esse é o desafio do cristianismo. É por isso que a gente toma o tapa numa face e oferece a outra. Que a gente está desarmado. Pastor, mas eu não quero apanhar. Eu também não, irmãos. Eu também não quero ser traído, não. Mas e quando fizerem? Você falou que não era assim, que era quando? Eu sei. E quando acontece, a pessoa não se arrepende, porque se ela se arrepende, a gente perdoa e deixa ela dentro. Mas quando acontece e ela não se arrepende, o Senhor mesmo trata de tirá-la. Eu já vi acontecendo em todos os níveis. Do recém-chegado à igreja até o mais graduado. E aí, isso também fala sobre confiança no Senhor. Amém? O que eu estou te dizendo nessa manhã é que você vai ver e você vai perceber e experimentar Deus de uma maneira muito mais intensa. Se você se converter e ser como uma criança. Criança é assim. Criança não é desconfiada. Criança, você fala vai, ela vai. Bota a mão aqui nessa panela de óleo fervendo, ela coloca. E Jesus falou que a gente precisava se converter e ser como criança. Amém. Pastor, mas eu tenho medo. Eu também, eu entendo. Eu sou gente igual a você, irmão. Eu sou mineiro. Eu sofro com traição. Eu sofro com decepção. Mas ainda assim eu te digo que vale a pena. Vale a pena continuar confiando. Vale a pena intensificar. O problema que a gente tinha de não conseguir confiar é porque a gente não achava ninguém digno de confiança. A nossa conversão, ela está intimamente ligada. A partir de agora eu confio. Eu encontrei alguém digno de confiança. Eu encontrei o Senhor. E porque eu confio nele, eu confio na igreja que ele estabeleceu. Eu confio nas pessoas que ele colocou o Espírito Santo dele nelas. Se alguma delas fizer algo contra mim, eu faço o que Jesus ensinou, vou, falo com ela. Se ela não se arrepender, eu levo mais um. Se ela não se arrepender, eu levo a igreja. Se ela não se arrepender, tudo bem. Mas eu não vou deixar de receber tudo que tem de bom do Senhor, por meio das pessoas que eu realmente deveria confiar.
Sabe? Que coisa ruim você poder confiar em alguém e você simplesmente não conseguir. É melhor confiar. É melhor abrir o coração e ser um com aqueles que valem a pena ser um. E quanto mais de nós formos pessoas confiáveis, mais nós vamos ser um corpo cada vez maior e crescente, cada vez mais abrangente, cada vez mais confiável, cada vez mais amoroso, cada vez mais forte, e anunciando cada vez mais que o sacrifício de Jesus é verdadeiro. Amém. Isso que a gente faz hoje é um memorial da justiça de Deus sobre nós, e é um memorial também da confiança que Deus tem na gente. Deus nos confiou esse memorial. Jesus nos confiou tudo isso. Sabe? Eu teria toda... O ser humano, ele tem a capacidade de falhar que Deus não tem. Mas olha, hoje que você está aqui, você não precisa tomar essa ceia com medo de falha. Você pode participar dessa ceia sabendo que Deus, no fim de tudo, é aquele que te justifica. No fim de todas as coisas, é Deus quem é o fiador dessa palavra. No fim das contas, é Deus que vai fazer com que a sua confiança seja honrada, ainda que pessoas possam nos machucar. Amém. Vamos ficar de pé para a gente tomar a nossa ceia. Todo mundo pode tomar a ceia? Todo mundo que é filho de Deus, todo mundo que se fez filho de Deus pelo sacrifício, por receber Jesus Cristo como seu Senhor, Salvador. Ah, mas eu não sou dessa igreja. Mas se você crê que Jesus Cristo é a sua salvação, você pode participar da ceia conosco. Amém? Só não faz muito sentido se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Mas se tem alguém aqui que ainda não fez Jesus seu Senhor, seu Salvador, e deseja fazer isso nessa manhã, a hora é agora. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida ao Senhor e quer fazer essa oração comigo nessa manhã? Todos salvos? Então todos estão convidados a participar da ceia. Amém? Diáconos podem distribuir a ceia. Posso crer no amor, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Eu sei,
eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia. Aleluia. Esse sangue foi derramado em nosso favor, confiando que Deus o ressuscitaria dos mortos. Sabe? É por causa desse sangue que nós confiamos que assim como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos. Assim como Ele vive, nós também viveremos. Nós confiamos nele. Nós confiamos no sangue dele. Amém. Nós confiamos também uns nos outros. Nós confiamos que, apesar das nossas imperfeições, nós somos ajuntados para que, como ferro com ferro, nós nos afiemos e juntos nós cheguemos à perfeição. Amém. Antes da gente tomar o cálice, eu quero que você troque seu cálice com alguém, dizendo: eu confio em você, eu tenho uma aliança com você.
Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado por essa igreja, obrigado por pessoas que nós podemos confiar, Senhor. Obrigado porque o Senhor discerne todas as coisas, o Senhor nos ajuda a discernir e a andar por esse mundo de trevas completamente limpos, como crianças, Pai, cuidadas pelo seu forte braço. Nós confiamos no Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa reconciliação que o Senhor fez conosco. Aleluia. Eu participo do sangue com alegria. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa de ensino. Eu oro para que essa palavra esteja firmada em cada coração, esteja fixada nas mentes, Pai, e que pelo seu Espírito cada um possa discernir e ser verdadeiramente abençoado praticando essa palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom, em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. A gente se vê novamente hoje às 19 horas.